Quem tem sido abençoado, diga amém. Deus é bom, maravilhoso. Deus tem muito carinho por cada um de nós. Eu fico feliz que o pastor Christian, no dia de hoje, tenha falado sobre o caráter de Deus e também sobre o poder de Deus. O caráter de Deus e o poder de Deus. E a gente sabe que a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo foi de que a gente devia esperar como cristãos, né? Antes de Pentecostes, que receberíamos o Espírito Santo, que seria poder de Deus para que pudéssemos ser suas testemunhas. Poder para ser testemunha. Jesus não está mais presente em carne e osso, mas Ele se faz presente através do seu corpo, que é a igreja. E sobre o seu corpo Ele derramou o seu Espírito. O propósito de Deus é ter uma família onde Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, de modo que cada irmão desse primogênito seja semelhante a ele. Cristo é o modelo, e nós podemos, pelo poder de Deus, sermos assim como Cristo foi, assim como Cristo é. Nós podemos ser aqui na terra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder de Deus. Sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Que mandamento difícil de cumprir, hein? Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E para isso manifestou-se o poder de Deus. Para que pudéssemos sermos feitos filhos de Deus, e não apenas denominados. Você não recebe apenas o título de filho de Deus. Isso não é apenas uma maneira de sermos chamados, mas recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A natureza de Deus passa a existir e habitar em nós. E nós passamos a amar. Por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus é amor. E essa é a natureza, essa é a essência de Deus. E de repente, quando encontramos a Cristo, encontramos o amor de Deus. E tendo sido tão amados por Deus, passamos a refletir o caráter de Deus. Imagina uma igreja onde os cristãos espelham como luzeiros no mundo, como astros do mundo, a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma igreja saudável. E isso é possível? É possível pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo que nos faz capazes de refletir o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus. Esse é o poder. Jesus disse o seguinte: vocês são a luz do mundo. Mas antes disso Ele disse: eu sou a luz do mundo, não é? Mas de repente Ele diz: vocês que me seguem, vocês que creem em mim, vocês receberam poder para serem luz do mundo, sal da terra. Agora você não pega uma luz, uma lâmpada e coloca ela debaixo da cama, mas você coloca ela no lugar alto para que ela possa iluminar. E assim como uma cidade edificada sobre uma montanha não pode ser escondida, assim também brilha a luz de vocês nesse mundo, e os homens possam ver as vossas boas obras, e a partir daí possam glorificar o nome de nosso Deus. Reparem, meus irmãos e irmãs, que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo tem sido blasfemado em muitos lugares, por causa dos escândalos,
por causa das pedras de tropeço, por causa daqueles que carregam o nome de Cristo, mas não vivem o Evangelho. Aquele que professa o nome de Jesus Cristo, aparte-se da iniquidade. Mas Jesus já havia profetizado: é inevitável que venham os escândalos. Ai daqueles que agem como pedra de tropeço. Quantos espantalhos, quanto mau testemunho, quanto mau caratismo, quanta coisa errada entre aqueles que se denominam líderes, pastores, sacerdotes, padres, cristãos. Quanta barbaridade, quanta gente tem ojeriza do nome de Cristo, da igreja, porque se deparou com maus testemunhos, com gente que pisou na bola e pisou feio, com gente que inclusive usou o nome de Jesus para trapacear, para enganar, para tirar alguma espécie de vantagem. Quanta gente mercadejando a palavra, quanta coisa errada por aí. E um problema é que diante de um quadro de tanto escândalo, de tantos maus testemunhos, de tanta confusão, os verdadeiros filhos de Deus muitas vezes sentem a tentação de ficarem intimidados, porque estão falando mal. É difícil você dizer hoje que é pastor, que está preenchendo uma ficha e pergunta lá: qual é a sua profissão? Quando eu vou escrever pastor, eu fico já preocupado com o que o outro vai pensar. É quase que se eu precisasse dizer: olha, eu sou pastor, mas não é isso que você está pensando, não. Não dá um negócio assim? Por causa de tanta pilantragem por aí. Gente que por seu mau comportamento deturpou a função de pastor. E às vezes dizer que é evangélico também pode dar um certo constrangimento. Tal é o número absurdo de evangélicos que pisam na bola, que dão mau testemunho. Mas os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros filhos de Deus, não precisam, não devem ficar intimidados. É isso que Jesus diz lá, no Sermão da Montanha. Vocês são a luz do mundo. A luz de vocês precisa brilhar, para que as pessoas possam ver as boas obras de vocês, a atitude de vocês, diferenciada. Uma atitude de amor, uma atitude de caráter cristão, que revela o coração de Deus, e possam a partir daí glorificar o nome de Deus, que tem sido blasfemado por conta do mau testemunho dos outros. Esses picaretas não tem vergonha de se apresentar como isso, como aquilo outro, não tem. Mas às vezes a gente fica meio cabreiro, fica meio amuado, mas Cristo nos encoraja. Vocês que são meus verdadeiros seguidores, vocês que têm o meu espírito, brilhem, que a luz de vocês possa brilhar. E esse testemunho de vocês é através não da palavra só, não da conversa, mas é de atitude. Atitude no seu ambiente de trabalho, no contexto escolar, na vizinhança, na família. A atitude de vocês, o comportamento de vocês, possa produzir glória para o nome de Deus. E assim a gente vai reverter o quadro. Assim a gente vai começar a reverter esse quadro. Porque é possível, já existia nos dias de Jesus, no seu grupo mais seleto dos 12, um picareta. O Judas Iscariotes, que dava mau testemunho. E é possível que naquela época alguém, querendo se aproximar da comunidade da fé de Cristo, tenha se deparado com o Judas. E aí quebra a cara, se decepciona. Mas essa pessoa que ficou decepcionada com Judas, precisa ver que existem também Pedro, Tiago, João,
Paulo, Tiago, e assim sejamos nós, a dar o nosso bom testemunho de Cristo. Quem está disposto aí a ser sal da terra e luz do mundo, pelo poder, pela graça do Espírito Santo? Deus é amor, não é? E a essência do caráter de Deus é amor, é bondade, como foi dito hoje. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Capítulo 17, capítulo 10, a partir do versículo 25. Tem o texto que eu não sei se você sabe, é o texto mais conhecido do Novo Testamento. Eu não sei se você sabia disso. A Sociedade Bíblica Internacional fez uma pesquisa. Nessa pesquisa, ela perguntou qual o texto da Bíblia que você conhece, assim, que você mais conhece. Do Antigo Testamento, qual que você acha que foi? Salmo 23, acertou. E do Novo Testamento? Lucas 10, a parábola do bom samaritano. Gente, a parábola do bom samaritano é o texto, é a passagem de nosso Senhor Jesus Cristo mais badalada, mais conhecida, até mesmo entre os pagãos, entre aqueles que não são de Deus. Isso foi para mim uma surpresa. E eu ouvi recentemente, de uns 2 anos para cá, 2 mensagens sobre o bom samaritano que me marcaram muito. Uma do Dr. Manfred Cole e outra do bispo David Roller. O bispo David Roller, aliás, na sua abordagem do bom samaritano, você conhece a história do bom samaritano? O bom samaritano foi aquele único que passou diante do caído judeu e foi solidário. Não passou batido, foi lá e o acolheu. O sacerdote e o levita, ao passarem pelo seu conterrâneo judeu, muito ocupados, ou por qualquer outra razão, passaram batido diante da necessidade desesperadora daquele que estava caído. O bispo David Roller disse algo a esse respeito. Disse que o bom samaritano revela o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Revela o caráter de nosso Deus. O nosso Deus é amor. Ele ama a todos indistintamente. O Deus Criador ama a sua criatura. Deus ama os pecadores. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que ele se arrependa. Se Cristo ainda não veio, é por conta da sua longanimidade, porque Ele quer que mais e mais pessoas se arrependam, porque Ele deseja que todos sejam salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o amor de Deus não é seletivo, o amor de Deus é irrestrito, é grande, é tremendo, é por todos. E essa parábola mostra que aquele que era menos chegado, aquele que inclusive, você sabe que um samaritano era tratado por um judeu como um cão sujo, esse era o título. Esta era a forma pejorativa com que um judeu tratava um samaritano, chamava ele de cão sujo. E é esse cão sujo que vai acolher o judeu, enquanto os conterrâneos, sacerdotes, líderes religiosos, levitas passam batido. Meus amados irmãos, Deus nos ensinou a amarmos os nossos inimigos. Sabe por quê? Porque Deus ama a todos. Porque Deus ama os pecadores. Porque Deus ama os rebeldes. Porque Deus faz chover sobre justos e injustos.
Deus, o Deus a quem servimos, não passa em absoluto batido por uma pessoa perdida, por uma pessoa desesperada, por uma pessoa caída. Ele não passa batido, Ele não é indiferente, Ele não está alheio à dor, Ele ama, Ele se move. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando andava nesse mundo, ia por toda parte fazendo bem, e olhando a multidão, se compadecia dela, porque havia como uma multidão perdida, como ovelhas que estavam sem pastor, e rogava por mais obreiros, para que se levantassem pastores com coração compassivo, como é o coração de nosso Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Dizia isso Jesus a uma multidão de gente de toda espécie. O que eu quero dizer, e para quem é bom entendedor, o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não tem um amor seletivo por uns, enquanto passa batido por outros. E na parábola do bom samaritano revela-se o coração de nosso Deus. Vamos a ela. Você sabe o seguinte: 3 vezes Jesus usa os samaritanos em suas histórias. Temos 3 episódios. E um é este, a parábola do bom samaritano. E os outros 2 quais são? A mulher samaritana e um texto que foi lido hoje pelo meu querido colega pastor. Dos 10 leprosos curados, só um voltou. Quem? O que era samaritano. Todas as 3 passagens bíblicas em que Jesus menciona samaritano, ele menciona samaritano num sentido positivo. Isso era para provocar, para mexer com judeus preconceituosos, com judeus que não se envolviam, sequer conversavam com os samaritanos, que os consideravam pessoas de segunda categoria, malditos, desprezados, seja lá o que for, cão sujo. E aqui temos essa parábola, onde ela vem em resposta a um diálogo de Jesus com um mestre da lei, um religioso judeu, que pergunta o que é que precisa ser feito para ser salvo. Qual é o maior mandamento? Responde: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como? Como eu amo a mim mesmo. Sabe como é que se saiu o mestre da lei? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Certamente o meu próximo. Olha, eu ouvi num programa de rádio, por boca de um falecido, mas muito conhecido pastor evangélico, que estava indignado com uns vizinhos que estavam apedrejando a sua igreja, e que lembrou-se dessa passagem bíblica e concluiu totalmente errado. Ele disse: devemos amar o próximo, mas meu próximo é o meu irmão crente, e não estes malignos, endemoniados, endiabrados, que quebram, fogo do céu caia sobre eles. Ele não chegou a dizer isso, mas eu entendi que era isso que ele queria dizer. Quem é o meu próximo? Meu próximo é minha esposa, não a minha sogra. Meu próximo é meu chapa, torce para o meu time, é palmeirense. Repreende, Senhor. Está amarrado, né? Meu próximo é minha mãe, é meu irmão, é meu amigo, é alguém que gosta de mim, é com quem eu tenho
um bom relacionamento. É isto. Jesus conta esta parábola para explicar exatamente quem é o nosso próximo. E a surpresa é que o nosso próximo é exatamente, para quem é palmeirense, é o corintiano. Para quem é brasileiro é o argentino, para quem é americano. É o cara da Coreia lá, do norte. Está entendendo? Complicou, como diz o outro, né? Complicou. Ficou complicado agora. Jesus, o Senhor, ficou embaçado esse negócio. Tem 10 atitudes do bom samaritano que eu gostaria de rapidamente passar com vocês. Veja que numa parábola tão simples de Jesus, tem lições tão preciosas. A primeira, você sabe, o homem está caído, o homem está moribundo, prestes a morrer. Os ladrões viram esse homem e disseram, ele tinha a filosofia seguinte, o ladrão: o que é meu, o que é seu é meu também, então tem direito de pegar. Mas vieram então o sacerdote e o levita, e ao passarem por ele, tinham a seguinte filosofia de vida: o que é meu, o que é teu. Problema seu, fica o que é meu, você fica o que é seu, estou ocupado, tem outras coisas, tem outras prioridades. Eu, meu, seu, e ponto final. Mas passou o samaritano, justo samaritano, aquele que era desprezado pelos judeus, o inimigo, o adversário, costumeiramente falando. E ao passar, ele revelou ter a filosofia de nosso Deus, a filosofia do nosso Cristo. O que é meu, é meu? Não, o que é seu, é seu. O que é meu, pode ser seu também. É diferente, não é? O que é meu, pode ser seu também. É tudo uma graça. E a gente é filho de um Pai tão generoso, e Ele é criador de todos nós, e num certo sentido, estamos irmanados. E aí, manifesta-se a bondade, e a generosidade, e a caridade, que é fruto do Espírito Santo, que é do coração de Deus. Passaram por esse homem, o ladrão que o roubou, o sacerdote e o levita que o ignoraram. E quando ele estava mais perdido do que nunca, passa exatamente aquele de quem menos se esperava ajuda. Mas surpreendentemente será aquele que revelará o coração de Cristo, a face do nosso Deus. E que vai fazer 10 coisas. A primeira coisa que ele faz, ele vê. Às vezes a gente está tão ocupado, está numa corrida danada, que a gente passa batido, nem vê. Os nossos olhos estão como que cegos para a necessidade do outro, tão concentrados estão em nós mesmos, nas nossas próprias coisas. Vivemos numa correria, tão ocupados conosco mesmos, que somos capazes de passar pelo caído, pelo necessitado, e passar batido, sem sequer notar, sem sequer ver. Ele viu. E a segunda coisa que a gente nota é que ele não apenas viu, ele se compadeceu. Se compadecer é se colocar no lugar da outra pessoa, é padecer com a outra pessoa, é tomar partido, é tomar as dores. Ele se colocou no lugar, ele se compadeceu. Isso não é uma coisa da boca. A compaixão não pode ser só aquele sentimento. Lembre-se de Neemias.
Neemias recebeu a notícia de que o povo estava padecendo porque não tinham muralhas, estavam à mercê dos seus inimigos, estavam na miséria, na mazela. Quando Neemias recebeu essa notícia, ele chorou. Mas ele não ficou só no choro. Tem gente que sente, tem gente que chora e chama isso de compaixão. A compaixão não pode só ficar no sentir e no chorar, ela precisa se mover mais adiante. No caso de Neemias, diz, ele chorou, ele orou e ele agiu. Ele foi. A compaixão nos leva para próximo dos necessitados, nos leva a eles, nos aproxima. Portanto, ele viu, ele se compadeceu, e o terceiro passo, ele foi até o judeu caído. Ele foi até o desvalido. Até agora, você repara bem, ele não abriu a sua boca. Ele não está falando aqui, ele não está discursando. Ele viu, ele se compadeceu, ele se moveu, foi na direção. E a gente precisa fazer isso. E quando a gente vai na direção da pessoa que está caída, a gente pode se sujar. Porque o que está caído está sujo. O que está caído está ensanguentado. A gente começa a complicar a nossa agenda. A nossa agenda começa a ficar complicada, porque se a gente tinha algo e um propósito, a gente começa a se complicar. A gente teve que parar para aquilo que era nosso próprio. Nos colocamos no lugar da outra pessoa, nos movemos e nos misturamos e abraçamos e socorremos, e isso implica em bastante complicação para aquela que era a nossa agenda do dia. Isso mexe bastante com os nossos próprios interesses. Ele foi ao encontro. Ele viu que ele estava ferido. E sabe o que ele fez quando ele viu as feridas? Ele cobriu as feridas. Meus irmãos, quando você vê a ferida de um irmão na igreja, você costuma cobrir a ferida? Ou você expõe a ferida? Você sabe que fofoca corre solto. Muitas vezes no seio da igreja. Má notícia espalha que nem fogo. A ferida de alguém. Até mesmo a título de oração. Vamos orar porque não sei o quê. Mas a intenção por trás é dar aquela fisgada, aquela cutucada. Aproveitar-se da fragilidade, expor a fragilidade. Estou falando de feridas muitas vezes de caráter. Da outra pessoa. Que em vez da gente cobrir, ser sigiloso, a gente expõe. Expõe a fraqueza, expõe o problema, expõe o pecado, expõe a ferida. A atitude desse samaritano não foi de expor a ferida. Meus irmãos, a ferida precisa ser tratada. A ferida precisa ser coberta, para não ficar, para não infeccionar mais. Ele cobriu as feridas. Cobriu com o quê? A quinta atitude vem agora. Ele cobriu com óleo e com vinho. Com óleo e com vinho. O vinho num sentido de asepsia, de matar as bactérias, os vermes, de purificar, de santificar. E o óleo no sentido de dar um conforto. Meus irmãos, o que eu acho curioso é que esse homem carregava consigo vinho e óleo para as feridas alheias, não apenas para o seu próprio uso, o seu próprio bem-estar. Carregamos conosco vinho e óleo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo. O meu carro quebrou numa enchente. Passei pela água, consegui até passar, mas logo adiante, época que tinha carburador, sabe? Ele morreu. Não saía do lugar. Eu estava em cima de um viaduto. Numa situação, uma tempestade absurda. Um cidadão para na minha frente,
desce do carro, pega aquela maior chuva, pega uma corda, amarra no carro dele, amarra no meu carro e me guia até uma oficina mecânica. Eu louvo a Deus por essa vida. Ele tinha uma corda consigo. E eu perguntei, mas por que você carrega essa corda? Para ajudar pessoas que têm a necessidade. Eu acho que eu vou encontrar gente assim, eu quero ajudar. Eu já carrego a corda comigo. E ele disse, e eu carrego isso porque alguém um dia me encontrou assim e me viu nessa situação e me ajudou. E sabe o que ele fez? Ele me deu a corda. E agora, sabe o que ele fez para mim? Eis aqui a corda, agora toma que a corda é sua. Meus irmãos, Jesus nos deu a corda, a graça, a bondade. Deus nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, essa atitude, essas boas ações são maravilhosas e trazem glória para o nome de nosso Deus. Cobriu as feridas, colocou óleo e vinho na ferida, e Ele colocou o homem, aonde? Sobre o seu cavalo. O homem estava sujo, o homem estava ensanguentado. Ele botou sobre o seu poçante. Podia ser um cavalo 0 quilômetro, sabe? Novinho. Está entendendo? Traz para os dias de hoje, botar alguém assim nessa condição, sobre a sua moto, sobre o seu cavalo. Pode ser que o seu cavalo tenha 170 cavalos, né? Potência do motor do seu cavalo, ou coisa parecida. Possa ser um Volkswagen, um Ford, um Honda, um Toyota, pode ser aí uma BMW, não importa. É o seu cavalo e que você coloca à disposição do outro. E como era cavalo mesmo, sabe o que aconteceu? Ele caminhou a pé. Botou o outro, ele estava em cima do cavalo até agora. Ele comprou esse cavalo era dele, mas de repente o necessitado ocupa a prerrogativa, o primeiro lugar. O primeiro lugar agora é teu, porque se eu tivesse nessa condição, eu gostaria que alguém me colocasse sobre o seu cavalo e me conduzisse, porque eu não tenho condição de caminhar. E ele louvou a Deus porque ele tinha condição de caminhar e tinha um cavalo para colocar à disposição do outro que não tinha condição. Irmãos, a solidariedade faz isso. Eu lembro quando se converteu nosso amigo, estava o Daniel Alves ali junto, um amigo meu chamado Vanderlei, o Nenê, que a gente chama ele de Nenê, e ele não parava de chorar, não sei se o Daniel lembra bem dessa cena, não parava, consolamos, ele não parava, e de repente ele adormeceu. Tal era o mover de Deus na vida daquele homem, transformando. Eu vi que quando ele dormiu, eu procurei o cobertor dele, cadê o cobertor dele? E não tinha cobertor. Não tinha um lençol para cobrir o homem, e ele estava dormindo já. Daniel foi para o quarto dele, eu acho que você não estava naquele quarto, você era de um outro quarto, né, Daniel? Foi para o quarto dele, eu vi lá o meu amigo lá. Falei, pô, ele se converteu hoje. Eu tenho meu cobertor aqui, sozinho, é único, filho único. Mas eu senti que devia dar o meu cobertor para ele. Eu passei um pouco de frio aquela noite, mas fiquei contente que ele não estava passando frio. Eu não sei, são atitudes singelas, que mostram uma consideração pelo outro. Gente, isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Essa generosidade não é inata do ser humano. Mas a gente foi criado por Deus e de repente tem um toque da graça de Deus aí, que leva o samaritano a agir como Jesus Cristo. Que coisa linda. Ele cedeu o seu lugar no cavalo. Ele teve que assumir o segundo lugar. Isso aí é muito interessante na igreja. A gente briga às vezes pelos primeiros lugares, né? Faz questão dos primeiros lugares, quer o destaque, quer a primazia. Mas os últimos serão os primeiros serão os últimos. A gente está muito preocupado com a opinião da congregação, dos demais. Irmãos, o que é que deveria ser a nossa preocupação número 1? O que Deus pensa de nós?
O que Deus acha da nossa atitude? A quem então estamos querendo agradar em primeiro lugar? Se queremos agradar a Deus, a nossa atitude é diferente. A gente não puxa tapete de ninguém, a gente confia no Senhor, a gente suspende a bola para o outro dar cortada. Sabia? Você tem um lugar no corpo de Cristo. Aí eu me lembro de Barnabé. Barnabé foi um homem que sempre esteve ajudando outros a serem maiores do que ele mesmo. E como nós precisamos de Barnabé hoje em dia. No começo, só Barnabé atendeu ao Saulo, que se converteu e era inimigo. Ele foi lá, acolheu, ele discipulou. E você vê eles caminhando junto, e no livro de Atos aparece sempre assim: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. De repente, com o passar do tempo, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. O trabalho de Barnabé foi tão excelente que ele conseguiu fazer com que aquele perseguidor da igreja, num processo contínuo de discipulado, se tornasse um grande apóstolo, maior do que ele mesmo. Hoje nós falamos muito mais de Paulo do que de Barnabé, mas o galardão de Barnabé é enorme, meus amados irmãos. Barnabé nunca perdeu o seu lugar. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Então vocês sabem do que eu estou falando. Um pai e uma mãe normais querem que os seus filhos sejam melhores do que eles, ou não? Você fica incomodado se seu filho for melhor do que você? A gente não deseja que nossos filhos possam crescer e um dia nos suplantar? Meus irmãos, assim devemos ser também na igreja. Que os nossos discípulos possam se tornar um dia maiores do que nós mesmos. Que nós não tenhamos ciúmes por posição, por condição. Irmãos, o reino de Deus é enorme. E o nosso lugar é fazer discípulos os melhores possíveis. Esse é o nosso lugar. Nunca vamos perder o nosso lugar. Seguindo aqui adiante. A oitava atitude foi que ele o levou a uma hospedaria, a um lugar aconchegante, a um lugar acolhedor. Meus irmãos, para onde levaríamos os caídos hoje? Para um hospital, talvez. Os caídos espiritualmente, talvez para a nossa casa. A sua casa é um lugar acolhedor? Quantos aqui tem uma célula na sua casa? Levanta a mão. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Você está acolhendo gente. Sua casa, você está abrindo as portas da sua casa para acolher. Muitas vezes pessoas caídas, fracas, que precisam ser devidamente curadas. E a igreja? Nossa igreja deve ser um lugar acolhedor para todo tipo de gente. Para todo tipo de pecador, tá bom? Para todo tipo de pecador. Seja a nossa igreja acolhedora para todo tipo de gente. Que todos os pecadores possam vir aqui e possam receber boas-vindas. O primeiro pastor metodista livre do Concílio Brasileiro, pastor José Emílio Emerenciano, que está com o Senhor hoje. Ele teve uma época pastoreando a igreja de Lins, metodista livre lá em Lins. E o pessoal era do Concílio de Niquém, eles compraram o terreno da igreja sem perceber que compraram exatamente na zona de meretrício da cidade. E a igreja ali foi edificada. O pastor José Emílio Emerenciano e sua esposa, ao chegarem ali, eles perceberam a vizinhança um tanto estranha. Mas sabe o que eles fizeram? Eles começaram a fazer convites. E o pastor José Emílio Emerenciano começou a distribuir convites a todas as prostitutas do bairro. Chegou o domingo.
E para surpresa de muita gente da igreja, a igreja estava perfumada como nunca naquele dia. Muitas prostitutas atenderam o apelo, o pedido e foram. Isso é história, gente. E foram à igreja, ao culto. O pastor ficou muito contente, mas o povo da igreja ficou bravo. O mundo estava invadindo a igreja. Onde já se viu as mulheres agora tomando conta dos seus maridos, com ciúmes, e toda aquela coisa. Onde vamos parar desse jeito? E as prostitutas não foram bem acolhidas. Estamos falando de décadas e décadas atrás, onde havia muito mais dificuldade nesse sentido. Se isso pode desculpar os meus irmãos e irmãs daquela época, acho que não. Só estou dando um descontinho assim. Chega um travesti na igreja. Chega alguém assim, o assado na igreja. Como nós nos comportaremos? Vamos tratar como gente? Vamos estender o amor? Como Cristo trataria estas pessoas? É interessante levar para uma hospedaria, para um lugar acolhedor, para poder ter o devido tratamento subsequente. Ele deu o tratamento assim de emergência, né? Aí precisa levar para um local onde há mais cuidado. E que seja casa, que seja igreja, precisamos desses ambientes, meus amados irmãos. Agora, ele não chega lá e delega. Tem gente que faz o seguinte: chega na igreja, Deus botou alguém no seu caminho, você encontrou, tratou como bom samaritano, viu, teve compaixão, foi até ele, segurou, curou as feridas, cobriu, botou no seu cavalo, levou até a hospedaria, por exemplo, seja a igreja, e chega agora, pastor, toma que o filho é teu. Foi isso que ele fez? Ele não transferiu a responsabilidade. Ele foi à hospedaria e continuou cuidando dele lá na hospedaria. Passou a noite com ele. No dia seguinte, tem mais. No dia seguinte, ele toma conta dele, né? Essa é a nona, chegamos à última. Pela primeira vez ele vai abrir a boca. Às vezes a nossa missão é cheia de abrir a boca e nenhuma atitude, não é? Ele deu 9 passos sem abrir a boca. Os 9 primeiros foram atitudes sem abrir a boca. E quando ele finalmente abre a boca e chega à última, 10ª atitude, a atitude dele foi de chegar para o dono da hospedaria e falar: olha, cuida dele. Bota aí na minha conta. Ele vai despender mais agora, ele vai abrir o seu bolso. O que ele precisar. O que ele precisar. Na minha conta, eu vou passar aqui, eu vou pagar essa conta. Isso eu vejo uma outra virtude desse samaritano. Ele tinha crédito com o dono da hospedaria. Não tinha cartão de crédito naquela época, gente. Não tinha cheque assim como a gente entende. Ele falou: bota a despesa futura na minha conta. É porque era um homem de palavra, não era? Era um homem que cumpria o que prometia. O dono da hospedaria sentiu firmeza na fala do homem, porque o conhecia de outras circunstâncias. Meus irmãos, como é precioso o bom testemunho de um cristão e de uma cristã na sociedade. Gente de palavra, gente de honra, gente que não mente, gente que é de Deus não mente, gente que é de Deus cumpre a palavra, gente que é de Deus não é só de blá blá blá, gente que é de Deus tem atitude, gente que é de Deus dá bom testemunho, gente que é de Deus glorifica o nome de Deus através do seu comportamento. É isto.
Acho que dá para terminar a mensagem por aqui, não dá não? Pensa numa igreja saudável, composta de bons samaritanos, hein? O que você acha? Isso não é uma revolução? Isso é uma revolução, gente. Isso é uma revolução. Jesus, quando estava nesse mundo, ia por toda parte fazendo o bem. E Ele nos enviou a fazermos as mesmas coisas que Ele fazia. Expulsarmos demônio, curarmos enfermos. Fazermos o bem, praticarmos caridade, termos compaixão. Ajudarmos, nos importarmos realmente com as pessoas. E se nós amássemos as pessoas como amamos a nós mesmos? Isso seria revolucionário? E se nós tratássemos os outros como gostamos de ser tratados? Isso não seria revolucionário? Deus não é amor? O que diz o apóstolo João? Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E o grande sinal do cristão é o amor. O fruto do Espírito, em primeiro lugar, é amor, caridade, solidariedade, bondade, misericórdia. Se o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo habita em nós, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Não é isso que diz lá, Paulo aos Romanos? E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos outorgou. Por isso João, na sua primeira epístola, diz com todas as letras: quem diz que ama a Deus e não ama seu próximo, é mentiroso. Não sabe o que está falando. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. Como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, quando somos incapazes de amar ao próximo que está ali ao nosso lado? Quem é o nosso próximo? É o samaritano. É o corintiano, para mim, que sou palmeirense. É o meu próximo. Quantos próximos eu tenho aqui? Vocês são corintianos que eu sei. Para um judeu, é o palestino. Para o palestino, é um judeu. Está entendendo? Isso é simplesmente a essência da vida cristã. É o amor. Está aqui a página do Novo Testamento mais valorizada pelas pessoas do nosso mundo. Porque está aqui algo que um hindu, que um budista, que um do candomblé, da macumba, que um ateu entende perfeitamente. Que pessoas que não são crentes evangélicas, que são de outra, quando ele vir essa atitude em mim e em você, ele vai falar: isso é impossível humanamente falando, isso vem de Deus, e vai glorificar o nome de Deus. Está entendendo? Como isso é importante, isso é a base até mesmo para a evangelização. Desta forma, vamos fazer muitos amigos. Desta forma, vamos ganhar e conquistar muitos irmãos. Dessa forma, vamos ajudar muita gente, ainda que sejam dos 10 leprosos, só um a voltar, já valeu a pena por esse que voltou. É da nossa natureza, da essência do cristão, praticar as boas obras. Nós não somos salvos por elas, meus irmãos, isso é fruto do Espírito. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, Deus preparou de antemão boas obras, e você deve se perguntar já ao amanhecer, qual é a boa obra que eu tenho pela frente, porque Deus vai te dar oportunidade de boas obras, e louve a Deus e glorifique o nome dEle, através da sua vida, da sua atitude, e uma igreja assim é maravilhosa.
em seu testemunho a esse mundo, porque vai servir como luz, como sal, vai brilhar como astros do mundo, e aqueles que blasfemam por conta dos maus testemunhos, dos escândalos, e de tanta gente que se diz cristã, mas não é, de repente, ao se deparar com você, vai ver que existe cristão de fato e de verdade, e vai glorificar o nome de Deus. Seja a bênção de Deus sobre todos vocês, amém.